sou a Karina Uzeda e na aula de hoje vou ensinar você a fazer essa linda nécessaire. A primeira coisa que você vai fazer é o download do molde. O link para você fazer o download está aí embaixo do vídeo, na descrição. Você vai conferir se esse quadradinho mede 3 por 3 centímetros. Se estiver nessa medida, sua impressão está correta. Temos aqui 4 partes de molde. E você vai recortar no risco. Só uma observação para a parte do molde da aba, que está aqui na folha 3. Perceba que ele tem aqui um pontilhado vermelho na volta do molde. Você vai recortar esse molde seguindo o pontilhado vermelho, caso você vá fazer a nécessaire sem usar enfeite de cianinha ou de pompom. Então, se você vai fazer a sua nécessaire desse jeitinho aqui, sem enfeite, você corta o molde com pontilhado vermelho. Mas se você vai seguir o passo a passo que eu vou ensinar aqui, com cianinha ou com pompom, você vai recortar dentro do risco, tirando a parte, olha, do pontilhado vermelho, que vai dar aqui, ó, meio centímetro, tá bom? Dessa forma, vamos ficar aqui com 4 moldes. Começando pela aba, você vai seguir aqui cortando 2 vezes no tecido, uma vez na manta. A manta que eu tô usando para fazer essa peça é uma manta R1 de 100. Ela é bem fininha, mas você pode usar a manta que você tem costume. Essa parte do molde aqui, que está escrito laterais, é referente às 2 lateraisinhas da nécessaire. E você tem uma observação aqui dizendo que deve ser cortada espelhada. O que quer dizer? Seu tecido vai estar assim, você vai riscar o molde e cortar desse jeito, depois você vai virar o seu molde e cortar do outro lado, tendo assim, olha, 2 partes de tecido espelhados. Esta parte aqui, que parece um vestidinho, você vai recortar uma vez no tecido, que é a parte que você vai dar o detalhezinho aqui no meio da nécessaire. Por último, temos esse molde aqui, que eu coloquei o nome de molde do corpo. Esse molde você vai recortar uma vez para o tecido que vai ficar no fundo da nécessaire, 2 vezes no tecido que você escolher para ser o forro da sua nécessaire e 2 vezes na manta. Aqui também eu coloquei outras informações que são referentes à alça, caso você queira colocar o suportezinho de 5 por 5 centímetros e a medida da alça de mão. E para fazer a alça de mão, é só assistir o vídeo que eu vou deixar linkado aí, alça de mão. Vou usar para fechar a nécessaire botão imantado, mas você pode substituir por velcro ou por botão de pressão. E vou usar uma cianinha de 1 centímetro para enfeitar a minha peça. Porém, enfeitar a sua peça vai ficar sendo opcional. Vamos começar a montagem pela aba. E eu começo fazendo a marcação do meu botão. Mais uma coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês. É que se você vai fazer a nécessaire usando o molde com meio centímetro a mais, você vai fazer a sua marcação de 2,5 a partir daqui, olha, bem rente ao tecido, tá bom? Então, você vai colocar a régua aqui e marcar 2,5, tá bom? E aqui, como nós vamos fazer com a cianinha, a mesma coisa. Nós vamos fazer rente ao tecido. É porque fica uma diferença de meio centímetro nas duas, tá? Então, você vai decidir qual a peça que você vai fazer. E aqui eu vou encontrar o centro. Marco 2,5 centímetros. Vou pegar um pedacinho de fita crepe e vou colocar logo aqui. E aqui dá pra ver muito bem a marcação que eu fiz, ó, tá bom? Então, eu cubro um pouquinho mais aqui. E aqui eu vou dobrar e vou aplicar o meu botão, dando o pique no lugar da marcação aqui. Coloco o meu botãozinho. Aplico e aqui eu vou colocar a fita crepe como acabamento. E toda vez que eu uso fita crepe nas minhas aulas, eu lembro da minha amiga Ivana Aquino e eu queria mandar um beijão pra você, Ivana. Botão aplicadinho, desse jeitinho aqui, eu vou pegar as 2 partes, inclusive essa que tá com a manta. Eu não vou preparar com quilt ou com ponto decorativo, mas você pode fazer isso na sua casa, tá? Caso você esteja fazendo com meio centímetro a mais, como que você vai se fazer? Você só vai posicionar aqui, ó, e passar a sua costurinha em meio centímetro, tá bom? Como eu vou colocar a cianinha, eu venho primeiro aqui, ajusto a minha cianinha tem 1 centímetro e a minha costura vai ser de meio centímetro. Então eu preciso encostar ela aqui, olha, aonde a minha costura de meio centímetro cubra as falhas, né? Os buraquinhos que ficam aqui da cianinha. E eu vou aplicar a cianinha.
aplico a minha cianinha. Aqui também eu decidi colocar a minha etiqueta aqui, mas isso aqui fica a seu critério, porque você pode colocar enfeite de botões, pode colocar outro enfeite, um bordado, o que você desejar aqui, tá bom? Faço aqui uma marcaçãozinha para encontrar o centro, olha. E caso você tenha dificuldade de passar a costurinha de meio centímetro com o pé calcador da máquina doméstica, você pode pegar uma régua e vir marcando, olha, aqui meio centímetro, ó, desse jeitinho, ó, em todo o redor da sua aba, tá? Agora eu vou sobrepor e vou seguir aqui uma costura de meio centímetro. Essa parte de cima fica aberta. Outra coisa importante é dar retrocesso no início e no final. Passada a costurinha, olha, eu venho aqui na beiradinha assim e dou pequenos piques para poder facilitar virar ela e ficar bonitinho. Aí é só virar e rebater uma costurinha. Aí depois que eu rebato essa costurinha, eu venho aqui e fecho essa parte superior também com a costura. Ó, e vai ficar desse jeitinho aqui. Agora vamos preparar essa partezinha aqui da frente, tá? Então o nosso tecidinho, olha, que é esse que fica soltinho aqui, esse charmezinho da necessaire, vamos fazer agora. Essa parte aqui é só cortada uma vez no tecido e eu vou primeiro marcar o centro aqui, ó, eu vou dobrar, achar o centro aqui nessa parte e vou marcar o meu botão. Meu botão vai ficar em 5 centímetros. Aqui eu só vou fazer a marcação, eu não vou aplicar agora. Por que eu faço a marcação nessa hora? Porque fica mais fácil, ó, de dobrar aqui sem estar tudo marcadinho. Aí fiz a minha marcação do botão aqui, agora nós vamos fazer a marcação das dobras. Então como que a gente vai fazer essa marcação? Você vai posicionar o seu molde dessa forma aqui e você vai vir, ó, e arrastar ele um pouquinho de nada assim pra cima, tá bom? Tenta não tirar ele da posição que estava encaixadinho, é só isso aqui, ó. Chegou um pouquinho pra cima, a gente vai pegar uma caneta ou um lápis, o que você tiver em casa. A minha apaga com ferro e você vai vir aqui na direção assim, ó, eu vou começar a marcar daqui. Ó, você vai marcar um, aqui e aqui, desse jeitinho, ó. E vai fazer todas essas 12 marcações que temos aqui no molde, ó. Então, vai seguindo como se você estivesse finalizando, ó, o tracinho, tá bom? Desse jeitinho, nós temos aqui as marcações. Aqui agora eu vou dar minha sugestão de como você pode fazer essa dobra, tá bom? Eu uso alfinetes, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar um alfinete atravessadinho aqui, olha, no primeiro tracinho e outro no terceiro tracinho. Eu pulo um tracinho. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó, tá? E esse tracinho do meio aqui, eu vou vir agora, ó, e vou unir os meus dois alfinetezinhos, ó, desse jeito. E vou dar um beliscão aqui no meu tracinho do meio, ó, desse jeitinho aqui, tá? Então, estão unidos aqui os dois primeiros tracinhos e o do meio tá pra cima, tá? Esse foi o jeito mais fácil que eu encontrei de dar essa explicação a vocês. E aqui você vai decidir se você, ó, dobrei aqui desse jeitinho, tá vendo? Desse jeitinho. Aqui você vai decidir se você dobra para dentro ou para fora, tanto faz, isso aqui só vai deixar um detalhe que você escolher, se você vai deixar com a dobrinha do tecido para dentro ou para fora. Eu vou fazer o beliscãozinho aqui, vou encontrar meus dois alfinetezinhos aqui, ó, e vou dobrar para fora, quer dizer, vou fazer a dobra pro lado de cá, desse ladinho reto da necessaire. Então eu dobro assim, vou tirar meus dois alfinetes, pegar apenas um de volta, ó, e colocar ele aqui, desse jeitinho, marcando. A mesma coisa eu vou fazer nesse lugarzinho aqui. Marco aqui, ó, os meus dois tracinhos, dou um beliscãozinho nesse tracinho do meio aqui, seguro, dobro aqui pra fora, ó, desse jeitinho, tiro meus alfinetes, pego um de volta. E assim, ó, tá do lado avesso aqui do meu tecido e na frente ele vai ficar assim, tá? O que eu decidi você dobrar pra dentro ou pra fora é o detalhe que você vai dar aqui, tá bom? E do outro lado a mesma coisa, só que ao invés de dobrar pro lado de lá, eu vou dobrar pro lado de cá.
Olha aí como é que fica, tá? Desse jeitinho aqui, o lado avesso e aqui, ó, o lado de fora da necessaire. E agora eu vou prender isso aqui com a costura de segurança. Tiro o meu alfinetezinho aqui e caso você queira fazer, ó, um bracelete alfineteiro como esse meu aqui, basta assistir o passo a passo que tem aqui no canal. É bracelete alfineteiro, tá bom? Tem 3 modelos. E aqui, ó, passo a costurinha, fica desse jeitinho aqui, tá? Ó, segura desse jeito. Já pego aqui, olha, as minhas lateraisinhas de tecido. E como é que eu vou aplicar? Ah, Karina, posso fazer essa prega depois de aplicar? Pode, tá bom? Eu que costumo fazer o passo a passo desse jeitinho logo aqui. Mas você pode colocar ela primeiro aqui e fazer aqui a marcação depois também. Aí aqui, olha, eu só vou ajustar ela aqui em cima, ó. Você percebe que ela se alinha aqui e vem e desce retinha aqui. E vou botar um alfinetezinho. Deixo alinhadinho assim e venho e vou passar a costura com um pé de máquina. O meu pezinho de máquina aqui é de 0,75 milímetros, tá? Ó, pregadinha de um lado, não vou rebater a costura nessa hora não. E aqui a gente vai pegar a outra parte. Comece sempre alinhando ela, olha, aqui por cima, tá? Deixa ela alinhadinha por cima e procure tá colocando também os alfinetes para ficar bem alinhadinho. E aqui a mesma coisa, eu vou passar a costura de um pé de máquina. E aqui, olha, por enquanto ela vai ficar desse jeitinho. Olha, e ela tá desse jeitinho aqui. Sobre a marcação, eu tinha feito a marcação aqui na parte do botão, na parte do avesso, mas é melhor que você faça ela aqui na parte do tecido. Porque aqui você vai tomar uma decisão, que você pode até colocar o restantezinho do botão nessa hora aqui, mas eu prefiro colocar ele quando já tá com o tecido na manta, tá? Então você aí em casa pode decidir. Aí agora, o que que a gente vai fazer? Ferro ligadinho aqui, ó, eu vou pegar a parte do fundo da necessaire, tá? Que tá com a manta aqui, e vou pegar uma parte da manta também, que vai ser a parte da frente aqui, ó. E aqui a parte do fundo eu já vou unir, aproveitar o ferro quente. E aqui eu vou levar para a máquina, passo o zigue-zague e preparo com ponto decorativo. E como fazer com essa partezinha aqui? Você vai colocar, ó, aqui só para vocês verem como é que fica a parte dessa costurinha aqui. É como se ela tivesse dobrada aqui, ó, e você só vai fazer isso. Então, essa costurinha aqui, ó, tá? Fica para fora. E aí, o que você vai fazer? Você vai começar a alinhar isso, o que a gente fez aqui, na manta. E aí você vai fazer isso com ferro, passando ferro e alinhando pelas bordas, tá? Ajustando primeiro pelas bordas aqui. Então eu vou ajustar aqui, depois eu venho pro outro lado aqui, ó. E a mesma coisa, eu vou ajustar por aqui, ó, tá? Então passo o ferro ajustando aqui a manta. Aí passo o ferro aqui na partezinha superior, desse jeitinho. E aqui no centro você não passa ferro, tá? Você vai ajustar aqui na manta, ó, bem na bordinha. E vai passar ferro só nessa bordinha aqui de baixo. Mesma coisa do outro lado. Ah, Karina, minha manta não é termocolante. Como que eu vou fazer? Você pode ir, ó, alfinetando, tá bom? Ó, vindo aqui e ajustando ela, toda a sua necessairezinha aqui nas bordas, ó, com alfinete ou até mesmo com o clipe, tá bom? O importante é que você alinhe essa parte que você fez aqui, ó, pela manta, tá certo? Aproveito que o ferro tá quente, vou pegar aqui a minha alça e já vou preparar. Aí depois que a gente ajustou com o ferro, a parte mais importante agora é que você dê um zigue-zague para prender toda a borda. E depois que a gente passa o zigue-zague, a gente tem essa frentezinha aqui. Aí como eu gosto, ó, de já colocar o botão agora aqui presa na manta, tá? Aí eu aplico o meu botãozinho, a parte que sobrou, e eu tenho o costume de colocar sempre um pedacinho de fita crepe, ó, aqui embaixo, tá certo? Desse jeitinho. Aí nessa hora aqui, é que você vai decidir se você só finaliza, ó, passando uma costurinha aqui, tá vendo? Desse jeitinho, ou se você enfeita com cianinha, com biquinhos,
com pompom, o que você desejar enfeitar, tá certo? Eu vou colocar a cianinha aqui, ó, então eu vou vir aqui e já vou rebater essa minha costura colocando a minha cianinha. E fica desse jeitinho aqui a parte da frente. Como eu não vou preparar essa parte aqui, ó, a do fundo eu também não vou passar pontinho decorativo não, eu vou deixar ela desse jeito, mas você pode passar o pontinho decorativo. Eu vou pegar aquela minha tirinha de 5x5, que vai ser o suporte da alça, e vou passar 2 costuras retas. E vou posicionar ela uns 2 centímetros aqui, ó, nessa partezinha da frente. Inclusive, ela fica muito bonitinha se você fizer como bolsinha, né, de criança ou bolsinha mesmo. Então, você pode até colocar 2 suportes desse para fazer como bolsa. Parte da frente pronta. Vou pegar aqui a parte das costas e vou achar o centro aqui na parte superior, fazendo um pique. E vou pegar a nossa aba e colocar a frente com frente da aba, o botão voltado para cima, e vou centralizar essa aba aqui. Se você desejar, pode passar uma costurinha de segurança antes. E vou vir com uma das partes do forro e vou sobrepor, tecido com tecido. E aqui eu vou passar uma costura reta de um pé de máquina 0,75. Vou dar retrocesso no início e retrocesso no final. Vai ficar desse jeitinho aqui. Vou pegar a parte da frente e a outra parte do forro que sobrou e vou colocar estampa com estampa. Vou posicionar bem e aqui vou passar uma costura reta de um pé de máquina 0,75, retrocesso no início e retrocesso no final. E fica desse jeitinho aqui, olha. Eu vou ajustar a costura agora, mas eu não vou rebater essa costura, eu só vou deixar desse jeitinho aqui mesmo. E agora é bem simples finalizar nessa serra. Nós vamos deixar a aba aqui, ó, forro pra cá e a parte com manta pra baixo. E aqui a mesma coisa, a gente vai só colocar tecido com tecido, ó, desse jeitinho. E importante aqui é que a costura esteja bem, ó, bem centralizadinha aqui. Você pode colocar um alfinete ou até um clipe nessa hora. A abertura da nossa nécessaire vai ser nessa partezinha de baixo aqui. Você deixe uma abertura que seja confortável para você virar toda essa nécessaire. E aí, na máquina, nós vamos passar a costura de um pé de máquina aqui. Quando chegar nessa costurinha aqui, nós vamos seguir, tá certo? E vamos passar, parando aqui, vindo e finalizando aqui, deixando essa abertura. Vamos para a máquina. Tô trazendo aqui para mostrar vocês na máquina, porque aqui a gente tem um Vzinho, ó, deixa eu mostrar, a gente tem um V. Então, onde é que vai parar o nosso calcador para seguir costura? Eu vou mostrar aqui, vou tentar mostrar a vocês como que é. Então, aqui, ó, tem a pontinha da nécessaire. E aqui tem a costura, tá? Eu vou marcar em cima dessa costura aqui um risco, só para que a gente perceba onde vai parar a costura. Nécessaire bem alinhada. Posso começar tanto do forro como daqui, tá certo? A passar essa costura. Eu vou começar aqui do forro. Eu dou um retrocessozinho aqui a partir de onde eu vou deixar aberto. É um pezinho de máquina, tá? Aí venho seguindo a costura e aqui onde a gente fez a marcação, eu vou seguir com o meu calcador. Vou vir com o meu calcador até a agulha bater nessa marcaçãozinha que a gente fez, então tá reto aqui. Quando a agulha bate na marcaçãozinha que a gente fez, eu levanto o meu calcador e inclino e sigo a costura. Vou tirar para mostrar a vocês aqui, tá certo? Então, sendo que aqui tá a nossa primeira costura, que é onde fica a costura com costura, o meu calcador vai vir reto. Quando a agulha bater aqui, ó, nessa costurinha, aí é que eu vou vir e vou descer e sigo a minha costura. Chegando do outro lado, a mesmíssima coisa. Quando a minha agulha vir e bater bem em cima da costura, ó, dessa linha da primeira costura que a gente fez, eu levanto e encaixo e alinho o meu calcador para que eu possa terminar a minha costura. E finalizo aqui deixando a abertura e dando um retrocessozinho também nessa partezinha
aqui onde eu deixo a abertura. E aqui onde tem esse controzinho da costura, ó, eu venho aqui, eu costumo dar um piquezinho aqui e um piquezinho também, ó, aqui na partezinha da costura, tá? Muito cuidado para não cortar o que você tinha feito antes, ó, é só para poder ajudar a virar essa partezinha aqui, tá? E aqui nas laterais também, ó, na partezinha redonda, eu venho e dou piques, porque eu acho que isso aqui facilita virar a peça e deixar ela mais alinhada. E agora é só virar a nossa necessaire. Aqui dentro, olha, a gente pode sentir a partezinha aqui, ó, onde ficou aquela costura que a gente deu de um pé de máquina. Você pode abrir a costura aqui, ó, e virar, porque isso aqui fica mais fácil na hora de rebater, tá certo? Vira assim por dentro, coloca um clipezinho, do outro lado a mesma coisa, só porque fica mais fácil de rebater, tá? Isso aqui não é necessário, isso aqui é só um facilitador. Eu venho aqui, abro aqui essa parte de dentro, ó, abro aqui a costura um pouquinho e seguro aqui, ó, e ajusto essa partezinha aqui, tá? Essa parte aqui, ó, que fica aberta, como é costume, ou você pode dar um pontinho à mão ou vir aqui e passar uma costurinha para finalizar. E coloco todo o meu forro lá para dentro. Ajusto bem aqui, ó, porque é por aqui que eu vou rebater para finalizar aqui a costura da necessaire. É necessário fazer essa costura? Não, tá? Então fica como opcional você rebater ou não essa costura. Mas rebatendo é só você vir encaixar seu calcador aqui e ir rebatendo essa costura com calma, porque você tem camadas aqui de manta agora que fica um pouco mais grossa. Rebatida a costurinha, agora é só passar ferro, olha, e ver como ficou a nossa necessaire pronta. E aqui está a nossa bolsinha pronta, uma peça super linda, rápida demais de fazer, então dá vontade da gente fazer várias em um dia só, super prática para você estar levando na bolsa e colocar suas coisinhas do dia a dia. Agora só vai ficar a critério da sua criatividade pegar seus tecidinhos mais bonitos e fazer várias fofurinhas dessa e oferecer de formas diferentes a seu cliente. Como eu disse, enfeitar a sua peça vai ficar a critério da sua criatividade. Mas caso você deseje ver fotos desses e de outros trabalhos meus, me segue no meu Instagram, que é @cauzeda. E essa é uma amostra grátis das minhas aulas virtuais. Você encontra as minhas aulas online acessando o meu site karinauzeda.com.br. No mais, vou deixar uma beijoca e espero você aqui nas minhas próximas aulas.